Fala galera, Fabiano Bandeira na área e aqui no nosso canal Muito Botafogo de Futebol e Regatas. O Glorioso venceu o Vasco da Gama por 2-0 com muita festa da torcida no Mané Garrincha em Brasília na volta do Campeonato Brasileiro. Neste vídeo, em mais um conteúdo robusto, aquela análise especial pós-jogo. E o técnico David Ancelotti esteve no banco de reservas, mas não assinou como treinador. Vai entrar no BID, Boletim Informativo Diário da CBF. A gente espera que ele já assine como técnico na quarta-feira contra o Vitória no estádio Newton Santos. Ontem nós vimos um entrosamento muito grande fora de campo com Cláudio Caçapa, auxiliar permanente do clube, trabalhando como treinador, David Ancelotti ali dialogando com ele. Foi importante a presença do italiano e os jogadores compreenderam aquilo que deveria ter sido feito e o Botafogo venceu muito bem. Me arrisco a dizer que se o jogo tivesse sido, por exemplo, no tapetinho do Newton Santos, o Botafogo teria goleado o Vasco da Gama por conta da qualidade do gramado. Ontem o Botafogo teve oportunidade para golear na segunda etapa, mas além de alguns erros técnicos, o gramado prejudicou muito o espetáculo. Não dá para jogar uma partida de Série A do Campeonato Brasileiro, o Botafogo voltando da Copa do Mundo de Clubes com moral, tendo vencido o PSG, tendo eliminado o Atlético de Madrid, os olhos do mundo também começando a observar o Campeonato Brasileiro e um clássico naquele gramado horroroso do estádio Mané Garrincha, o que é uma pena, porque o estádio leva o nome de um dos maiores ídolos da história do futebol mundial, um dos maiores ídolos do Botafogo. Precisa ser mais bem tratado. O estádio é muito legal, muito bacana, mas o gramado não pode ter aquele nível. E a torcida do Botafogo entende o que é ter ídolos. A torcida do Botafogo está de parabéns pela homenagem ao Mané Garrincha nas arquibancadas do estádio, com um bandeirão, não deixando ser apagada a história de um dos maiores jogadores do futebol ao lado do Pelé. Grande parte da imprensa nacional, não sei por qual motivo, quer apagar a história do Garrincha, mas a nossa torcida não deixa. Um grande ídolo do Botafogo e do futebol mundial. É sempre legal ver o Botafogo na capital federal, um clube nacional com torcida espalhada pelo país e muitos torcedores em Brasília. Mas o gramado não pode passar batido, não tem como ter jogo de Série A de Campeonato Brasileiro num gramado como aquele de ontem. O Botafogo passou por cima disso e venceu bem o Vasco da Gama, tendo entrado num 4-2-3-1 básico. Montoro pelo lado esquerdo, Savarino centralizado, Arthur pela direita. O Botafogo teve em campo, então, como titulares John no gol, Vitinho na lateral direita, Caio Pantaleão fazendo a primeira partida dele como titular do Botafogo, ao lado de Alexander Barbosa, com Alex Telles na lateral esquerda. Gregory Marlon Freitas, Savarino centralizado, pelo lado direito Arthur, centroavante Arthur Cabral, pela esquerda Álvaro Montoro. Contra um Vasco treinado por Fernando Diniz, que também entrou no 4-2-3-1, Felipe Coutinho mais centralizado, pela direita o Ryan, o Verratti como centroavante, pela esquerda o Nuno Moreira. E num primeiro momento, o Vasco, que tinha jogado a última partida exatamente um mês atrás, contra o São Paulo e vencido no Morumbi por 3-1, começou melhor. O Vasco tentou estar no campo do Botafogo por mais tempo, tocando a bola, atraindo o Glorioso, mas o Botafogo conseguiu se estabelecer em campo, marcou de forma adequada, embora o Alexander Barbosa tenha tomado um cartão amarelo com 2 minutos de jogo, dando um bote errado no Verratti. Barbosa, calma, mas jogou muito ao lado do Caio Pantaleão. A nossa dupla de zaga foi espetacular. O Verratti passou sem poder cabecear, sem conseguir finalizar, porque Caio Pantaleão e Barbosa jogaram muito. Então, 10, 15 minutos com o Vasco um pouco melhor, o Botafogo conseguiu entrar no jogo e mostrou que poderia levar perigo, inicialmente em transição, depois com a bola no chão, se estabelecendo no campo de ataque também. Então, foi um jogo mais equilibrado na maior parte da primeira etapa. E o Botafogo levando perigo numa bela jogada com o Montoro, quebrando linha com passe vindo lá de trás para o Arthur, que avançou. O Botafogo encontrou a passagem em altíssima velocidade
do Arthur Cabral, que tentou a finalização, a bola voltou para ele depois de bater na defesa do Vasco. Ele tentou o passe para dentro, mais um corte. Tivemos também um bolão do Marlon Freitas, cruzamento para dentro do Vitinho, finalização do Arthur Cabral, desvio por parte do zagueiro, desvio por parte do Léo Jardim, o goleiro do Vasco. O Botafogo já levava mais perigo. E o Montoro pela esquerda jogando muita bola, gente. O garoto é diferenciado, muita calma, evolução gradativa. Mas ontem o Montoro fez o papel do extremo pela esquerda, recompôs muito bem e com qualidade quebrou linhas de marcação do Vasco da Gama, com personalidade, foi para cima. Parece que está no Botafogo há um tempão. O Montoro ganhou 11 duelos de 15 e mais, desarmou 7 vezes. Para termos uma noção, o Gregory, pitbull, volante, marcador que sabe jogar do Botafogo, fez 2 desarmes no jogo. O Montoro fez 7. Ele recompôs, contribuiu com o Alex Telles e também atacou muito bem. No primeiro tempo, talvez tenha faltado uma aproximação maior. Eu até falava lá no Charla Podcast, no Premier com o Charla na transmissão, com meu amigo Betão, com Bruno Cantarelli, com João Almirante. Lá nós dizíamos que faltava uma aproximação maior entre Savarino e Montoro. O Savarino, que se aproximava muito do Almada na temporada de 2024, poderia ter se aproximado um pouquinho mais do Montoro. O camisa 10 do Fogão não foi tão bem assim, mas o Montoro foi muito bem. O Arthur também vinha um pouco para dentro e o Botafogo tentava se articular da melhor maneira. Tentou com bola aérea, tentou com finalização de fora. Eu gostei que o Botafogo buscou algumas soluções no primeiro tempo, que terminou equilibrado. Tivemos o lance do pênalti, cruzamento, e então o Arthur infelizmente empurrou o defensor do Vasco, porque o Vitinho acharia o Arthur Cabral, o João Vitor botou a mão na bola, pênalti para o Botafogo, o VAR chamou, mas o Daronco, junto com o pessoal do VAR, observou que o Arthur fez uma falta antes. Lembrando um lance do Botafogo contra o Atlético de Madrid, mas aí seria pênalti para a equipe espanhola, teve uma falta antes, se bem me lembro, no Jair, e o Botafogo escapou, assim como o Vasco escapou ontem. Voltamos para o segundo tempo. O Botafogo entendeu como fazer o Vasco sofrer em transição. Já que o time cruzmaltino tinha mais posse de bola, o Botafogo teria que ser muito eficaz quando roubasse a pelota. Num primeiro momento, o Botafogo roubou a bola no campo de defesa, o Gregory já fez a ligação, o Arthur não encontrou o Montoro, que estava sozinho pela esquerda. Buscou o Savarino, bola para o Léo Jardim cair e ficar com ela. Infelizmente, não conseguimos abrir o placar naquela jogada. Mas 2 minutos depois, nova possibilidade. O Tietê pega uma bola do lado direito, faz um passe por elevação e o Caio Pantaleão, que deu show ontem no Mané Garrincha, antecipou, ganhou, conseguiu evoluir em relação ao marcador e subiu, como já havia demonstrado que faz com qualidade na partida contra o Palmeiras na Copa do Mundo de Clubes. Esperou o melhor momento, não deu o passe, isso que é legal, não deu o passe de qualquer jeito para o Arthur. Quando o Pantaleão, galera, percebeu que a zaga do Vasco fechou, ele esperou o Arthur abrir e encontrou o passe para o ponta direita do Fogão. Em alguns momentos, eu também falava isso na transmissão do Premier 2, lá, o Charla mais Premier, o Arthur vinha um pouco mais para dentro, o Vitinho passava por fora, depois eles trocavam na esquerda de igual forma, o Montoro vinha por dentro, o Alex Telles por fora, em outros momentos eles trocavam, o Botafogo com muita movimentação também pelos lados. Naquele momento, o Arthur estava sozinho, subindo ao ataque sem bola, percebeu que a defesa do Vasco fechou, ele abriu um pouquinho, o Pantaleão então deu o passe, o Arthur teve tranquilidade, mesmo após ter errado um passe bobo no lance anterior, para levantar a cabeça e perceber que com tranquilidade de um veterano, o Montoro subia esperando a inversão que chegou por baixo. Vocês vão lembrar que na análise pré-jogo, na live, eu dizia que o Vasco, entre aspas, marca fofo à frente da área. E por isso São Paulo, no jogo do Morumbi, conseguiu algumas finalizações naquela região, incluindo a finalização do gol. E por marcar mal na entrada da área, o Vasco viu uma bola ser atravessada de forma rasteira do Arthur, um extremo, para o Montoro, outro extremo.
e o Montoro teve tranquilidade para entrar na área. Um garoto habilidoso, com a cabeça levantada, bola dominada dentro da área, tranquilidade total. Esperou o melhor momento, ameaçou ir para lá, para cá, levou um pouquinho para dentro, buscou a finalização, defesaça do Léo Jardim, mas no rebote o Arthur Cabral estava ligado como um centroavante. E baita partida do Arthur Cabral. Mostrou alguns atributos bem interessantes o novo centroavante do Fogão. E ali, bem posicionado, ele se antecipou ao zagueiro do Vasco e fez 1-0 para o Botafogo. Coisa linda de se ver. Transição bem feita, tranquilidade, não tentando decidir a qualquer momento ou com uma velocidade acima daquilo que era esperado no lance. O Botafogo resolveu a parada e abriu o placar. E o que o Fernando Diniz fez poucos minutos depois? Abriu mão de um zagueiro, colocou o Matheus Cocão, que é volante, então trabalhou com um volante ao lado de um zagueiro, fazia a saída de 3 e o Vasco tentava se mandar de qualquer jeito, galera. É interessante que a gente observava o Cuiabano entrando ou como um ponta, ou até mesmo como um lateral quando o Alex Telles cansava, e eu já comecei a pensar a partir dos 15 minutos da segunda etapa. Pode ser que com o Vasco se mandando, seja a hora do Cuiabano entrar, pode ser no lugar do Telles, já que o Montoro está muito bem, para o Botafogo explorar essa velocidade e pegar o Vasco em maus lençóis. No contra-ataque, o Botafogo pode acabar com o jogo. Só que quem está vendo os treinamentos e trabalhando com a equipe é o David Ancelotti, desde a última terça-feira, é o Cláudio Caçapa, e o Botafogo fez uma troca interessante aos 18. Joaquim Correia entrando no lugar do Savarino, e o Joaquim entrou como um meia, começou a carimbar as bolas, organizar também o time, se associar com o Montoro e outros jogadores da zona ofensiva, e o Botafogo tinha o controle da partida. Aos 30 minutos, o Diniz já tinha tirado o Felipe Coutinho, colocado o Alex Teixeira, que teve uma carreira bonita, mas não joga bola há muito tempo. E o que fez o David Ancelotti? Tirou o Telles e botou o Cuiabano? Tirou o Montoro e botou o Cuiabano? Não. Ele observou que tinha espaço por dentro. Tirou o Arthur Cabral, mudou completamente a característica do nosso ataque. O Arthur Cabral funcionou no primeiro tempo, funcionou na segunda etapa, fez o gol e o Vasco se mandou. Quando o Vasco se mandou, o Botafogo observou que poderia mudar também a característica para explorar espaço por dentro e não por fora. Cortamos caminho. Entrou o Natan no lugar do Arthur Cabral. Dúvida, o Natan vai para a extrema-direita com o Joaquim Correia fazendo o segundo atacante, o Natan vai para a extrema-esquerda, daqui a pouco o Montoro sai, entra alguém pela direita. Que nada, Natan por dentro como atacante que viraria um finalizador, com o Joaquim Correia funcionando atrás dele. Rapidamente, o Botafogo tentou uma transição, encontrando o Natan, que estava impedido. Ele adiantou a bola, se enrolou na hora de driblar o Léo Jardim, finalizou para fora caindo, mas ali o Botafogo já sabia que tinha um espaço por dentro. Logo depois, Barbosa roubou a bola no campo de defesa e outra transição do Fogão. Gregory, Natan, passe curto para o Arthur, que devolveu para o Natan no espaço por dentro. E o Botafogo explorando uma brecha dada pelo Vasco da Gama e observada pelo Ancelotti, pelo Caçapa. Mérito para a comissão técnica do Fogão, porque viu o espaço, fez a troca e deu certo. O Natan deu o passe e foi interessante que o Glorioso estava com tanta vontade que o Marlon passou em velocidade, quase trombou com o Natan. O Joaquim Correia, se bem me lembro também, quase trombou com o Montoro. A bola ficou um pouquinho para trás, o Montoro fez um giro, levantou a cabeça no momento certo, passe por elevação para o Marlon Freitas, que poderia ter tentado a finalização. Se pegasse embaixo na bola, erraria e a pelota chegaria à torcida do Botafogo, que estava na arquibancada atrás do gol. Mas o Marlon viu muito bem o posicionamento do Natan, deu assistência com tranquilidade. O atacante do Fogão marcou o primeiro dele com a nossa camisa no canto direito do Léo Jardim. Belíssima construção após roubada de bola, transição com muita tranquilidade. Participação do Barbosa, do Gregory, do Arthur, do Natan, do Montoro, Marlon Freitas, Natan, e o Fogão fez mais um belo gol. Troca de passes pelo alto dentro da área do Vasco da Gama. O Botafogo, que finalizou 4 vezes, pelo menos, na pequena área,
e mais de 10 vezes dentro da grande área. O Botafogo que teve outras oportunidades em transição, tocando a bola. A pelota chegou ao Joaquim Correia, finalizou, o Léo Jardim tirou. Depois tivemos um lançamento lindíssimo do Telles da esquerda para o Alan lá no lado direito. O Alan que entrou como extremo por aquele lado, conseguiu o cruzamento por baixo, mas o campo não estava contribuindo. Corte da defesa do Vasco, a bola voltou ao Alan, passe para trás e o Vitinho finalizou por cima. O Vitinho que já tinha cabeceado uma também pertinho do gol. E o Botafogo então que já tinha tido a entrada do Alan no lugar do Arthur e do Santiago Rodrigues no lugar do Montoro. O Fogão então terminou com o John, Vitinho, Pantaleão, Barbosa e Telles, concluindo uma partida interessante. Gregory, Marlon Freitas, Joaquim Correia, Alan, Natan e Santiago Rodrigues, que entrou bem, sendo parado com faltas, conduzindo o Botafogo ao ataque. É um glorioso que começa a ganhar jogadores importantes para a sequência da temporada. Talvez esperássemos do Santiago Rodrigues o que o Montoro já vem fazendo, uma adaptação rápida, contribuindo com o Botafogo, principalmente vindo da esquerda para dentro, mas o Santiago está em adaptação e ontem entrou bem e crescendo de produção, vai ser mais um grande jogador para o nosso Fogão. O Montoro já chegou passando por cima de todo e qualquer obstáculo e querendo o jogo, e está conseguindo, e assim vamos somando forças com muitos jogadores qualificados. O Barreira, viajando da Colômbia para o Rio de Janeiro, se despediu de familiares e amigos, então chegando também um colombiano de 19 anos, com muita vontade de vencer no Fogão, e tem a história do Gregory, galera. Ontem a imprensa, ou parte dela, noticiou que o Gregory está certo, indo para o Al Rayyan. Pouco depois, John Textor negou a saída do Gregory por enquanto. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. E quero agradecer muito o novo momento do Botafogo nos últimos 15 clássicos de 2023 para cá em campeonatos brasileiros. O Botafogo venceu 11. O Botafogo venceu 11 dos últimos 15 clássicos em campeonatos brasileiros. Empatou 2 e perdeu 2. É maravilhoso ver o seu time se impor nos clássicos. Isso é muito especial. E o Botafogo, que é campeão brasileiro atual e também é o atual campeão da Libertadores. Além disso, está muito bem nos clássicos. Já fez os 3 no primeiro turno do Brasileirão. Não tomou gol. 2-0 no Fluminense, 2-0 no Vasco, 0-0 com o Flamengo. O Botafogo jogou 2 clássicos fora de casa. Claro que o Maracanã é nossa casa, Mané Garrincha também é nossa casa, mas no Newton Santos, um clássico. E o Fogão venceu o Fluminense, venceu então o Vasco da Gama e empatou com o Flamengo. O Botafogo não toma gol em clássico em Campeonato Brasileiro desde os 4-1 em cima do Flamengo. Beleza, galera? Todo mundo se inscrevendo no canal Fabiano Bandeira, deixando o like, ativando o sininho. A qualquer momento eu volto, ninguém pode perder conteúdo por aqui. O like é fundamental e vamos passar logo dos 60 mil inscritos. Depois vamos muito além, pois o glorioso é gigante. Abraço, valeu, fui, fogo!